Fala, gurizada, beleza? Hoje vamos fazer uma análise aqui rapidinha sobre o que está acontecendo com o mercado cripto. Fica ligado aí que vocês vão estar por dentro aí do que está rolando com o Bitcoin. E a gente vai falar de duas altcoins aqui bem interessantes, que é a DOGK e a XRP1B. Análise rápida aí. E segue de vinheta, vamos embora. Hoje aqui vamos fazer uma análise de Bitcoin, corrigindo ali o início, né? Bitcoin, Lobo, XRP1B e DOGK, que é uma moeda nova aí que tem na rede da Caspa. A gente vai dar uma olhadinha só por cima ali para mostrar para vocês como é que tá o gráfico e tudo mais. E aqui vocês têm um gráfico semanal do Bitcoin, tá? Respeitando ainda esse canal, continua dentro desse canal. A gente tem aí uma aproximação de valores que talvez venham a alcançar agora nos próximos dias. É, eu cheguei a comentar sobre essa média de 21, né? Ele segurou em cima da média de 21. Só que ele, no gráfico diário, aqui no gráfico semanal, né, a gente fez uma correção e eu acho que chegou próximo do fim dessa correção, tá? É, mas eu tenho algumas zonas que seria essa zona aqui e essa outra zona aqui que talvez possa buscar. O que eu não quero ver o gráfico fazer, né? Eu não gostaria, na verdade, que o gráfico faz o que quiser, né? O mercado é soberano e a, se movimenta do jeito que bem entender. Mas assim, é, eu costumo usar as médias móveis sempre no período semanal. Só que aqui nessa corretora aqui, a gente não consegue botar essa função. Então toda vez que eu mudo o gráfico, o tempo gráfico muda, as médias móveis também mudam, tá? Mas assim, aqui seria a média móvel de 21, onde segurou o preço aqui bem, de maneira bem interessante. E o que aconteceu aqui nos últimos dias, né? A gente teve o rompimento dessa linha aqui de tendência de baixo. E se vocês perceberem aqui, a gente tem uma cunha, né? E essa cunha aqui foi respeitada e teve o rompimento para cima, cunha descendente, né? E o que acontece? Eu ontem estava tentando fazer um vídeo aqui, uma avaliação, mas não consegui. Infelizmente eu acabei fazendo um vídeo de desabafo lá, porque teve algumas questões que aconteceram aí no canal e eu deixei o vídeo lá falando o que eu penso. E tive que soltar um pouco do que eu estava segurando ali. Mas o que acontece aqui, pessoal? Essa cunha ela foi rompida, né? Se vocês observarem, eu estou mostrando um gráfico um pouquinho mais limpo aqui para vocês, porque geralmente eu mostro o gráfico lá do TradingView direto, né? E aí acaba que aquele gráfico lá fica um pouco poluído e eu estou tentando ver se eu consigo dar uma diminuída na poluição visual dos gráficos aqui quando eu faço análise. Uma coisa interessante aqui, ó, a gente teve o rompimento dessa cunha, né? E basicamente eu havia comentado lá que talvez a gente fizesse a formação de um ombro, cabeça e um ombro, né? Então a gente veio no mesmo nível aqui, que o nível anterior, e deixa eu alongar isso aqui para ficar mais claro. A gente teve aqui basicamente a formação, né, de um ombro, cabeça, né, fundo duplo, e aqui estamos provavelmente terminando uma formação de um outro ombro, né. Saiu meio torto aqui, eu acho que o cara tomou um soco no braço aqui, ficou torto. Aí, gurizada, o que acontece, tá? A gente não pode perder esse fundo aqui. Então ele já chegou aqui, tem uma barra verde aqui que está retornando, talvez fique trabalhando aqui por um tempo, mais uns 3 ou 4 candles aqui trabalhando nessa zona. Se furar esse fundo aqui, a gente vai buscar esse outro fundo aqui. Estaremos testando a média móvel de 21 de novo, tá? O que acontece? O que eu não gostaria de ver é se vier testar, caso perca esse fundo e venha testar esse novo fundo aqui, né? Quase fundo duplo. É por isso que a gente teve um sinal de reversão aqui. Só que não rompeu esse topo, então não estamos ainda em reversão. Né? A gente precisa fazer um próximo ombro aqui e romper essa zona aqui, esses dois valores que tem aqui. Aí a gente vai ter sim um sinal de reversão, tá? Deixa eu tirar esse imã daqui, porque em cima incomoda-te. Tá? E aí o que acontece? Se a gente tiver o rompimento disso daqui, um pullback em cima dessa zona aqui, em cima dessa média móvel amarela, vermelha, desculpa, que é a média móvel de 200, aí sim a gente tem um sinal de reversão. Então acima do 112, acima do 113 ali, se não tiver nada de rompimento para cá, nada de negócio fechado, né? Aí tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é essa faixa aqui, ó. Essa faixa talvez seja testada. E o que acontece também aqui nessa faixa, deixa eu dar um zoom aqui, um zoom out. Se vier testar essa zona aqui, seria esse fundo aqui. Assim, eu acho que a gente não perde esse fundo, tá?
Talvez venha o gráfico a cair aqui, a gente fazer um fundo duplo para depois puxar nova tendência de alta, fazendo um W, né? Formato de um W, no curto prazo, basicamente falando, né? A gente tendo a formação de um W, um fundo duplo aqui no gráfico diário, já nos empurraria para subir de novo, né? Só que perdendo esse fundo, a gente vai vir testar isso aqui, ó, que é o 105 mil dólares, na casa aí dos 104 a 105, tá? Que é basicamente essa borda aqui também, que é, né, o meio do canal. Se vocês olharem no gráfico diário aqui, a gente tem essa bordinha aqui do canal, né, duas bordas, a borda mais extensa, que é onde tem os fundos mais, né, fortes ali, e depois essa bordinha aqui. Se perder essa borda, cara, aí talvez a gente venha visitar esses valores aqui, tá? Basicamente a gente vai pegar essa média móvel aqui no diário, que se eu não me engano, média 377, tá? Aí teria basicamente buscar nessa zona aqui, nesse valor. Se perder isso aqui, aí sim, bear market acabou, porque o que eu acho que pode acontecer também, não? A gente vem fazer um teste aqui nessa média móvel e fazer um ombro gigante aqui, entendeu? Porque se vocês forem ver, temos aqui a formação de um ombro, cabeça, se cair até aqui, pode ser que a gente faça um ombro. E aí, acabou os mercados. Vai acontecer isso agora? Não sei. Não dá pra cravar nada, né? Meu gráfico, assim, é uma questão de análise. Tu vai surfar ondas, né? Tu vai surfar ondas de queda, surfar ondas de alta, né? Tem gente que consegue operar lateralização, eu acho isso horrível. Basicamente é pra tu perder dinheiro operar em lateralização. A não ser que o cara saiba o que tá fazendo, né? E se ele for day trader, porque também a questão não é ganhar muita grana fazendo day trade, até porque eu não vejo consistência, eu acho que é uma coisa que é bem difícil de se fazer, não é qualquer um que consegue fazer. Mas enfim, se a gente olhar também, né, essa zona aqui é uma zona bem forte, que eu acho difícil romper, porque a gente já tem aqui isso aqui testado, né? E aqui também, né? Então, se for buscar, talvez aqui, dentro dessa faixa aqui, tá? E se for buscar, que busque rápido, que seja um flash crash, que venha até aqui essa zona e já monte um outro aparato aqui para continuar, um outro aparato de padrão, para que a gente volte a subir, né? Então, o que que acontece? Um padrão de ombro, cabeça, ombro? Pode ser. Mas isso aqui também pode ser a formação de um ombro, né? E aí a gente está vendo agora o início da formação da cabeça aqui. Um okoi, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. E aí depois vim retestar, deixa eu fazer um desenho aqui, porque fica mais lúdico, né? Um ombro, a cabeça vindo até aqui, e depois um ombro. Pode ser também que ele venha, toque aqui e vá embora, né? Mas geralmente tem uma formação, né? Ficou quase 3 montanhas de cabeça para baixo, mas enfim. Ele viria nessa zona aqui, tá? Acho que talvez um reteste aqui nessa zona. Caso o ombro cabeção já tenha sido formado, e a gente. Opa, um minuto. Caso isso já tenha sido formado, né? E a gente não vai fazer uma formação maior do que isso, aí eu creio que estejamos já no final da- dessa formação aqui. Tá? Que é isso, ombro, cabeça, ombro. Ah, se a gente olhar aqui os osciladores, tá? O MACD basicamente está tendo um cruzamento, né, com a média móvel aqui, e pode ser que ele venha a formar uma coisa nesse sentido aqui, tá, do histograma ali, abrir e ficar trabalhando nessa zona, mas como as médias móveis já passaram para cima, pode ser que isso aqui seja encurtado. Se ele mostrar um enfraquecimento desse histograma, aí talvez a gente tenha uma nova explosão de alta, fazendo a formação do tal ombro aqui, né. Isso seria muito bom. Detalhe, deixa eu ver aqui. Isso no gráfico de 4 horas, né. Então assim, a última região de compra foi por aqui, ó. O estocástico está mostrando aqui também provável compra, mas ainda não tem confirmação disso, porque precisaria fazer esse reteste e ficar trabalhando aqui nessa zona para depois. Fato é, tá? A gente precisa parar a queda aqui, vir até essa zona aqui, romper isso daqui, fazer um pullback em cima disso aqui e ir embora. O que me leva a pensar que talvez a gente venha visitar um pouco mais baixo o VPVR aqui, ó. O histórico do VPVR aqui está bem forte aqui nessa zona. Então pode ser que a gente venha visitar ali embaixo. Já no gráfico diário aqui, ó, rapidinho. O gráfico diário me mostra que essa zona de VPVR é bem forte aqui também. Me leva a pensar que a configuração de ombro, cabeça, ombro no curto prazo, aqui no gráfico de 4 horas, talvez seja desfeita, né? E aí a gente vem até aqui para testar um fundo mais baixo, um fundo duplo ou um fundo mais baixo que o fundo anterior vindo até aqui. Tá? Bom, Bitcoin no mais é isso, tá? Vamos para a próxima moedinha, que é a Lobo. E aí assim, gurizada, a Lobo tá nessa configuração aqui, né? Um canalzinho de baixo aqui já de longo prazo, desde que ela foi lançada, só queda. Eu cheguei a fazer algumas compras aqui nesse fundo, fiz algumas compras aqui também. Mas assim, basicamente negativado ainda em Lobo. A Lobo, o que ela precisa fazer, cara? Ela precisa sair dessa zona aqui, tá?
Não, o ideal é que ela não faça a formação de um triângulo descendente, tá? Porque aí ela vai cair abaixo desses fundos aqui, talvez venha buscar mais aqui embaixo. O que eu gostaria de ver para Lobo no gráfico diário é ela vir buscar acima da média móvel de 200, a média móvel de 200 curvar para cima, provavelmente a gente venha ficar um tempo aqui lateralizado, ela vir para cima, fazer um pullback e aí romper isso aqui, tá? Porque se a gente fizer a formação de um ombro, cabeça, ombro não, desculpa, se a gente fizer a formação de, de triângulo, ela pode acontecer de perder essa configuração aqui e vir para baixo, tá? E aí geralmente projeta triângulo, pega a base aqui dele aqui, bota para baixo, a gente vai vir testar isso aqui, ó. Basicamente em cima do meio aqui dessa média, desse canal aqui, tá? Isso não seria nada bom. Isso aqui basicamente foi alguma pessoa que injetou muita grana por causa se eu não me engano, foi a listagem na Kraken, e aí fez esse baita pump aqui. Talvez algum outro rumor de listagem aí, que fez ela manter ainda nessa conjectura aqui. Mas enfim, eu acredito que ela está testando uma zona interessante, porque a gente traçar a Fibonacci aqui, ó, ela já veio testar os 50 de Fibonacci, né? Então a gente talvez tenha, se perder esse fundo aqui, um teste aqui, um próximo alvo aqui, tá? Vai cair pra cá? Eu espero que não, cara. Eu espero que não. Tem gente que considera isso aqui topo duplo, né? E aí, topo duplo também, né? Projeta o fundo, o topo disso aqui, joga lá embaixo, vai dar aqui. Provavelmente, vamos ver aqui. Então eu vou fazer pra vocês verem que não estou criando histórias. Ah, que isso? Perdão, não era isso. Trendline, peguei errado. Olha, a trendline, se a gente botar aqui pra baixo, olha lá, vai dar exatamente lá embaixo, tá? Então, assim, o que eu espero que aconteça, tá? Que ele se mantenha aqui nessa zona, venha testar isso aqui de novo, romper, fazer um reteste nessa zona aqui assim que fizer o rompimento, e depois ir embora, tá? A Lobo precisa fazer isso. Senão, cara, se ela vier até esse fundo aqui, pode ser que ela caia mais pra testar isso aqui, ó, lá embaixo. Aí, eu não sei, mano. Aí, fim da moeda, basicamente falando. Mas, como temos um topo mais baixo, né? Um topo mais baixo, um topo mais alto, fundo mais baixo, depois topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso aqui é um sinal de reversão clássico, né? Então assim, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer aqui. Assim que voltar para cá, para essa zona e romper isso aqui, romper esses dois topos aqui, é só alegria. Aí é soltar foguete. Olha aqui onde está meu preço médio. Ó. Eu queria ter mais grana para socar aqui, comprar aqui, cara. Se eu pudesse. Mas enfim, não posso. Tá? Vamos ver aqui os osciladores, tá? No gráfico diário, a gente tem aqui o MACD fazendo um sinalzinho já de provável cruzamento aqui da média móvel com o MACD. Diminuição aqui do histograma, tá? Diminuição, talvez ele comece a fazer uma diminuição aqui e abrir de novo o histograma para cima com força compradora. RSI, tá? RSI, estamos aqui nessa faixa. Talvez aqui seja uma zona de reversão também. Estocástico também em zona de sobrevenda. Esse indicador aqui eu não comento muito porque eu estou estudando ele ainda, o CCI. Tá? E deixa eu ver aqui o OBV. O OBV está em pura queda. Vamos ver aqui no gráfico semanal o que ele me diz. Pura queda. É um ativo que está assim, quem olha diz, deu, acabou, morreu. Teve um suspiro aqui, mas parece que está com cara de que vai perder de novo. Aqui ó, o RSI, interessante. Ele veio para cima dos 50 e está lateralizando aqui. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um pullback aqui em cima, né? Ou então romper esses dois topos aqui para seguir uma nova alta e a gente ter uma explosão até os 70 do RSI. Essa média móvel aqui já começa a me deixar um pouquinho preocupado porque ela está começando a curvar, né? Ela não está indo reto. E aí já teve o cruzamento delas aqui também, isso aqui também é um pouco preocupante. Mas pode ser que ela curve um pouquinho aqui e siga em alta. Já o MACD no semanal, ele mostra o histograma em queda. Força compradora quebrada. E provavelmente isso aqui vai ter um cruzamento aqui. Ou uma curva dessa média móvel com o MACD aqui para seguir acima do histograma, né? Que já colocaria a gente em tendência de alta, se fizer esse rompimento aqui, né? Dessa zona. Mas enfim, pessoal. Vamos para a próxima. Aqui está a nossa XRP1B, o projetinho lá que eu participo lá. O pessoal da comunidade está bem empolgado, porque a gente teve essa barra verde aqui. Entrada de um pessoal grande aí, botou uma grana
para segurar o gráfico. A gente está testando basicamente a 61 de Fibonacci aqui, né? Eu ainda havia comentado em vídeos anteriores que a gente teria uma faixa aqui que teria que ser respeitada, que seria essa zona do 61 e o 78 aqui de Fibo, né? Então essa zona roxa aqui não pode perder de jeito nenhum, senão a gente vai lá para baixo de novo. O que eu vejo aqui no gráfico diário, tá? É que a gente está basicamente com o MACD já terminando a força de venda, né? Então a gente começa aqui a ver que ele vai diminuir e vai abrir de novo o histograma verde aqui para fazer uma nova tendência de alta. Ao que tudo parece, né? Ao que tudo indica, talvez seja isso. Pode ser que ela abra de novo o histograma aqui para baixo e essas médias aqui venham, a média e o MACD venham para baixo também, né? Mas eu creio que aqui vai haver uma diminuição disso aqui e vai ter um cruzamento das médias móveis abrindo da média móvel com o MACD abrindo o histograma para cima, né? E aí nós vamos ter essas barrinhas verdes aqui em alta de novo. O gráfico diário está mostrando isso daí, então, né? Vamos seguir a risca. Foi bom ter esse despejo porque a gente fez um teste abaixo dos 50 de Fibonacci e voltamos para cima dele. A média móvel aqui também cruzando, né? Então, assim, creio eu que a gente talvez tenha agora um início de tendência de alta dentro do RSI. Estocástico já foi em sobrevenda. Agora a tendência aqui é que a gente talvez trabalhe um tempinho nisso aqui, até passar os 50 e vir buscar de novo a sobrevenda aqui. Tá, gráfico de diário, peraí. Vamos ver outra coisa aqui no diário, é o seguinte, ó. Vamos 4 horas. Não, vamos ver no diário aqui. Vamos ver as bandas de Bollinger. Ó, vamos testar a banda de baixo da banda de Bollinger. Cara, a análise gráfica é fantástico, cara. É fantástico, olha isso. Testou exatamente a banda lá embaixo, né? Incrível. O que a gente não pode ver agora é isso aqui da média móvel da banda cruzar para baixo. Né? Então, assim, acredito eu, que talvez a gente tenha revisitar de novo esse fundo aqui. Fazer um fundo duplo, né? Montando o padrão de W. E aí ter uma disparada depois de preço. Isso me aponta uma formação de fundo W, ou fundo duplo, né? Ou W. Né? Seria a mesma coisa, na realidade, estaria fazendo a formação de um W aqui. Gráfico diário com banda de Bollinger é isso aqui. Vamos ver as nuvens de Shimoku. Ó, vídeo anterior eu cheguei a comentar sobre isso. A gente está dentro da nuvem, da parte vermelha da nuvem. Tá? A gente precisa trabalhar aqui dentro, romper isso daqui, vir para fora da nuvem, para que a parte verde da nuvem de Shimoku comece a abrir para cima, né? Ela começa a fazer um movimento para cá, e expandindo, né? Ou fazendo um canalzinho verde para mostrar que a tendência depois dos 30 mil aqui foi realmente revertida, né? A gente tem vamos torcer para que isso aí aconteça. Tirando o Shimoku, tá? Se a gente for ver aqui as médias móveis, no gráfico diário, temos a média móvel de 40, voltou para cima da média móvel de 40. Eu havia comentado que também a gente precisava que isso aí acontecesse. A média móvel de 21 também, ainda bem que não cruzaram, né? Porque senão a gente teria realmente o sinal de confirmação da tendência de baixa aqui. Pode ser que a gente venha testar esse nível aqui de novo, alguma quedinha, deixar um pavio, né? Deixar um pavio longo assim, ou que nem esse aqui embaixo. Pode acontecer. Eu inclusive vi uma formação aqui, no gráfico de 4 horas, de um possível ombro, cabeça e um ombro, né? Então assim, tipo, passou um pouco aqui da linha do ombro, né? Subiu, veio, passou o meio do canal e agora tá querendo segurar aqui ou perder isso aqui, né? Aí no gráfico de 4 horas a gente já vê as médias móveis em outra configuração. Então pode ser que a gente tenha um despejo, alguma queda até essa zona aqui assim, mais ou menos. Voltando por isso depois, fazendo a formação do segundo ombro aqui, né? É uma configuração feia aqui, né? Não tá bem feitinho, mas tem um ombro invertido aqui, um ombro cabeça ombro invertido. Saiu fora do canal, né? Isso aqui me deixou bem preocupado. A hora que teve esse despejo aqui me deixou bem preocupado, mas logo em seguida, volta em V, né? Volta em V, botou de volta o gráfico dentro do canal. A gente tem que se manter acima agora dessa média móvel de 200 aqui, a média móvel vermelha, né? E assim, foi uma tragédia o nosso gráfico ter rompido essa linha de tendência de alta aqui, né? Se tivesse segurado aqui, voltado aqui para cima, a gente teria visto o gráfico já lá em cima. Em outros valores acima dos 30 mil dólares, né? Mas enfim, gráfico, vamos ver aqui vamos ver outros indicadores, tiramos as médias móveis e colocamos bandas de Bollinger. Ó, viemos para cima do meio da banda, né? Isso aqui é positivo. O que a gente precisa fazer talvez um pullback até essa zona aqui, que vai coincidir também com o finalzinho do ombro aqui, né? Ou aqui, talvez. Enfim. Gráfico de 4 horas temos isso aqui, tá? Vamos ver também Ishimoku. Ó, Ishimoku, nuvem verde, depois abriu a vermelha, né? Então assim, a gente vai ver isso aqui talvez começando a espremer agora, e ela terminando a formação dela aqui por essa volta, a gente começa a ver a nuvem verde se abrir de novo. E aí a gente teria uma confirmação
depois que sair desse nível e desse nível aqui desse topo, a gente tem uma confirmação de um pullback em cima dessa nuvem aqui também, para continuidade de alta, tá? Aí depois a gente vai testar de novo essa zona aqui, que é a zona mais precária e difícil de passar, né? Que é os 30 mil, dos 30 até os 32, né? Que é onde a gente foi. Tirando a nuvem de Shimoku e indo para as bandas de bola, já vimos. VPVR, deixa eu ver aqui, VPVR, que essa zona aqui tá bem fortezinha, aqui também. Talvez aqui a gente tenha uma resistência forte aqui. Aqui o VPVR está bem destacado aqui na parte mais fraquinha. Não sei se a gente pode vir aqui. Eu creio que não, cara. Depois dessa barra aqui, isso aqui é uma barra elefante, né? Então, provavelmente barras elefantes elas apontam um, na realidade um fim de uma tendência, né? Porque olha só, despejo, despejo, despejo e depois, pum, uma paulada, né? Eu não creio que a gente venha cair abaixo desse nível aqui, tá? Se a gente fizer um reteste aqui, talvez seja o finalzinho ali de apontamento para fazer o ombro e depois seguir em alta. E para XRP 1B é isso aí, cara. Se vocês têm a intenção de comprar, esperem ela fazer essa correção aqui, ou já segue comprando a partir daqui, né, fazendo compras parciais conforme ocorra alguma queda aqui, né? Porque pode ser que ela siga nessa lateralização aqui, e se ela seguir nesse baile aqui e romper isso aqui depois, aí tchau, já era. Vai ter que comprar mais caro. Infelizmente. É que é engraçado, né? No gráfico de 1 hora, se vocês olharem aqui, o caixote fica certinho, né? Quando eu passo por 4 horas, ele desconfigura. Aí tem que ficar ajustando no 4 horas e no gráfico de 1 hora. Mas enfim, é, a gente tá nessa zona aqui do meio desse canal, tá? A gente precisa talvez fazer um pullback mais alto aqui, testar isso aqui, pra que a gente... Ó, mas também tem uma outra coisa aqui, ó. Isso aqui pode ser o ombro, né? Minha cabeça aqui. Aí talvez a gente venha aqui fazer um testezinho, mas também não dá pra desconfigurar essa parte aqui, não. Então, se cair abaixo disso aqui, é compra. Tá? Aqui já fica um pouco difícil de comprar. Vocês podem ver que já enfraqueceu aqui, ó, toda a tendência dessa paulada que deu aqui. Então pode ser que haja algum recuo aqui, alguma realização de quem fez essa compra aqui, para manter a criação aqui do ombro, né? Eu vou mexer isso aqui pra cá, porque na realidade a gente já passou dessa zona e testou aqui, ó, o 61 de Fibo, né, cara? Então, o reteste no 61 já foi. Então, eu talvez coloque pra cá, porque aqui talvez seja a zona de próxima compra, se vier corrigir, tá? Mas é isso. Deixa eu passar para a próxima agora, que é a Dog K. Estamos aqui com a Dog K, que é a Dog Knight, que seria a moedinha de cachorro lá, meme coin da Caspa, né? Que é uma das criptos aí que tá também fazendo bastante barulho aí no meio cripto. E o que que acontece aqui, cara? A gente tem... Vou mostrar depois um pouquinho o site ali, só para vocês terem uma noção, tá? Depois eu deixo também... Me pede aí, caso eu não deixe o endereço na descrição, pede nos comentários aí que eu deixo pelo menos o site, né? Onde vocês vão poder ir lá ver os lugares onde estão vendendo e tudo mais. Onde vocês podem fazer o swap lá. E o que acontece aqui, ó? No gráfico diário, a gente tem a média móvel de 200 aqui apontando para baixo. Mas ela já está, basicamente, se a gente conseguisse ver a extensão dela aqui para cá, a gente veria ela já diminuindo a verticalidade dela e ficando mais flat, mais horizontal, né? Então pode ser que dentro do gráfico diário, depois de ter cruzado esta reta suporte aqui, ó, é que eu já boto a reta suporte basicamente junto com a Fibonacci, entendeu? E mais ou menos eu já sei as zonas ali. Se eu pegar esse fundo de topo aqui, eu já sei que aqui é o meio e já sei que aqui tem uma zona de compra, entendeu? Então aqui 61 de Fibonacci é o coração da Fibonacci. Aqui deve ter alguma movimentação forte de gente comprando aqui dentro, tá? Talvez aqui perto do 78, aqui nessa zona. A VPVR aponta bastante também zona aqui interessada aqui, né? Que já é a zona de histórico de negociação. Mas eu não creio que venha cair até aqui não, hein? Eu creio que ela venha fazer um trabalho aqui. Se cair, né? Se cair até essa zona, talvez ela venha testar aqui o fundo, né? E aí vocês vão ver dentro do gráfico de semanal. Deixa eu ver aqui. Aí dentro do gráfico semanal vocês vão ver aquele formato magnífico, né, de W, né? A gente teria a formação da primeira perna do W, a parte do meio do W, e aí sim, aí um padrão explosivo de forte alta pro ativo. Esse é o tipo de moedinha aqui que não faz aquele pump and dump e morre, né? Basicamente já teve, né? Aqui é o dump, né? Basicamente falando. Aqui é o pessoal que viu que já dava para fazer uma compra aqui nesse fundo. Provavelmente o market cap dela já estava mais baixo aqui nessa zona. E aí entraram pesado aqui, mas aqui já teve desistência, então a gente está vendo essa queda aí agora. Eu não tenho grana, senão eu meti uma fezinha nisso aqui. Isso no gráfico semanal, tá, gente? Então a gente vai ter que esperar talvez alguma correção um pouco mais longa para vir nesse fundo aqui, nessa zona do 61, ou vir buscar aqui embaixo de novo.
Eu geralmente traço o canal, né? Porque assim, tipo, pega fundo e topo, tu tens um canal, né? Esse canal lateral aqui. Aí tu projeta ele pra cima, ele dá a mesma distância, né? Então tu geralmente pega aqui, tens a mesma distância. Então assim que ele romper isso daqui, a gente vai ter um padrão explosivo e forte alta pro ativo, tá? Apesar de que ela não é listada em muitas corretoras, então assim, isso dificulta, né? Procurei ela no GMGN lá, e tive dificuldade de encontrar lá, ela não tá lá. Porque a rede da Caspa, que é uma blockchain da Caspa, não tem lá no GMGN. Então é bem difícil de achar ela em algumas DEX. Consegue achar, se eu não me engano, ela tá na Ascendex, se eu não me engano. Tem algumas corretoras, eu vou mostrar ali daqui a pouco mais, só pra vocês terem uma ideia, tá? Mas assim, uma coisa que eu queria mostrar também é o seguinte. Não. Não, não aparece aqui. Peraí. All Analysis, não, também não. É que estranho. Bom, mas enfim, ela é a moeda que ela tem o estoque de tokens, basicamente, acho que 10 milhões, 10 bilhões de tokens. É uma quantidade bem baixa, né? Acho que o único problema dela é a falta de, talvez, liquidez e gente para comprar, lugares diferentes, né, para comprar mais dela. Então, não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site. Vamos dar um stop nesse carregamento aqui. Ó, esse aqui é o sitezinho dela, tá? Eles têm o X aqui, tem o Telegram, tem o canal no YouTube. Na última vez que eu vi não tinha canal no YouTube. Ó, tem TikTok, Instagram, estão em tudo que é canto. Ah, é um cachorrinho bonitinho ali e tal. Memecoin, né? Memecoin, não tem o que falar. Aqui são as corretoras onde ela está sendo já listada, né? A Mex que eu procurei lá não consegui achar. Talvez eles estejam trabalhando com alguns futuros, alguma coisa do tipo. Eu não consegui encontrar dentro da Mex. A Biconomy não conheço. A Hybit também não conheço. XT já ouvi falar, Bitmart, Coinex, que é onde eu estava mostrando para vocês o gráfico. A Ascendex também, uma DEX lá que dá para comprar. É um aplicativo bem legalzinho até. Curti bastante ali mexer nele. E já tá lá na CoinMarketCap e também na CoinGecko, né? E aqui é 10 bilhões de tokens, tá? Comunidade, o airdrop foi feito 11%. Para a parte de estratégia que eles mantêm 100%, o marketing 10%, o time e os advisors, né, 3%. Burn, eles têm queima, então ela já deve estar diminuída, então esses 10 milhões aqui não deve ser tudo isso não. Eu acho que ela está em 7 bilhões de tokens, se eu não me engano foi isso. Eu acho que eles têm alguma queima programada para fazer de metade dos tokens aqui, mas então assim, a gente vai ter abaixo de 5 bilhões de tokens, basicamente falando, então, se eles queimarem 55%, né. Manutenção aqui 15. Tem a Dog K, sei lá como é que pronuncia. Bom, aqui é o site, né, pessoal? Olha, eles têm até NFT. Acho que isso aqui é NFT. Mas é o primeiro cachorro na caspa. Aonde comprar aqui, ó. Onde eu mostrei pra vocês ali, tá? A Casp R, isso aqui tem que ser o bot no Telegram. Eu achei que eles tinham alguma carteira, mas eu não sei, eu não consegui achar ali a carteira. Mas enfim, pessoal, isso aqui é o site, tá? Vou deixar o sitezinho lá no... Se eu me esquecer, por favor, me lembrem lá. Eu deixo o site certinho ali pra vocês darem uma olhada no projeto, tá? Bom, no mais é isso. Ficamos por aqui. E toca de ficha. Até a próxima.